Boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa aqui dar uma pergunta. Noite de chuva, mas vamos ter live. Boa noite, Renata. Bom lhe ver por aqui. Boa noite ao pessoal do Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Oliveira, mentora de filhos de idosos. Hoje, com essa chuva, eu resolvi fazer de casa a live. Fiquei quietinha em casa, atendi online. Beijo grande, Renata, para você. Hoje a gente vai falar de um tema bem relevante, onde muitas pessoas trazem realmente para mim, né, em consultório, como perdoar seus pais podem trazer equilíbrio para a tua vida enquanto filho. Hoje a gente fala sobre esse assunto bem polêmico, né, que é perdão. Perdoar. Como fazer isso, Sandra? Como conseguir perdoar? Né? E o qual isso vai trazer benefícios para a minha própria vida. É sobre isso que a gente fala hoje, tá? Gina Carla, bom lhe ver. Patrícia. Sema também entrou. Sejam bem-vindos. Vamos falar de perdão. Como perdoar seus pais vai trazer equilíbrio para a vida do filho. Como equilibrar isso com o perdão, gente? Se tiver algum barulho extra, gente, hoje é porque eu tô em casa, tá? A acústica não é lá essas coisas. Mas a gente vai fazer a nossa live sim, porque eu estava muito ansiosa para trazer esse tema, porque é um tema onde muitos filhos trazem para mim, como uma dor, como um conflito. Né? E eu estava muito ansiosa realmente para trazer soluções para vocês e para explanar um pouco mais sobre o assunto, tá? Então vamos iniciando. Tá? Neto, um beijo grande. Muito bom ver você aqui. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o perdão, né? Que é uma ação humana, gente, de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, né? Se livrar de uma dívida. Perdão é um processo, né? É um processo para eliminar algo que te fez mal, algo de ruim. Geralmente é do outro, mas também pode ser de você mesmo. Então tem o auto-perdão e o perdão do próximo. Quando eu quero realmente fazer essa ação de libertar o outro ou de me libertar. Porque o perdão, ele é libertador. Tenha certeza. Quem encara, quem enfrenta, né, entrar na jornada e no processo de perdoar, que é um processo, consegue se libertar. E eu vou falar um pouquinho desse peso que o perdão traz. Tá? O perdão traz mágoa, traz ressentimento, ódio, rancor. E isso são sentimentos, gente, que ficam ruminando dentro de nós. Durante anos e anos e anos e anos. Às vezes de uma ofensa e às vezes de uma somatização. De um amontoado de mágoas vindos de uma vida, não é? Porque é como se fosse um copo, às vezes, transbordando. De tanto acúmulo de mágoa que vem de um pai, às vezes que vem de uma mãe, às vezes vem dos dois. Somos seres humanos falhos, né? Então eu percebo filhos acumulando esse tipo de mágoa. De alguns pais que são indelicados. A mágoa ela vem da decepção, de uma ofensa, e a gente vai guardando dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. Compreende? Ao contrário de outros sentimentos, porque o ser humano traz dentro de si vários sentimentos, a mágoa ela pode durar muito tempo. Tá? Não tem tempo para ela sair. Existem pessoas que sequer conseguem se desprender daquela mágoa. Passa pela vida e carrega esse peso, essa amargura. Mas existem pessoas que passam meses, anos,
é variado, dependendo das suas crenças, dependendo do ambiente que você foi criado, dependendo do ciclo que você está vivendo. É que você vai dizer se está preparado para o perdão, se está aberto para esse perdão. Seja o auto-perdão ou o perdão aos seus pais. Tá? Então, quando você escuta que aquela pessoa guarda uma mágoa profunda, geralmente, né, é uma mágoa somatizada de algumas situações ou de um indivíduo específico. Compreende? Seja de um pai, seja de uma mãe. Pode ter sido uma situação específica, mas pode ser aquele pai repetitivo, reincidente. Então, aquele pai ou aquela mãe que persiste naquele comportamento que magoa. Seja por uma ausência na infância, seja por abuso físico, moral, emocional. Existem várias situações que podem levar um ser humano, né, a ter mágoa de um pai e de uma mãe. A gerar esse turbilhão, esse amontoado de sentimentos que eu tanto falo aqui. De ódio, ressentimento, rancor, decepção forte. Essa mistura de sentimentos, gente, adoece a você. Às vezes, o agressor, às vezes o pai e a mãe não se dá nem conta que ofendeu. Às vezes ele não percebe. E tem outros que percebem que magoou, mas acredita naquela criação, que aquela criação é a verdadeira, é a correta. Onde ele foi criado daquela forma e é a única forma que ele entende de criar. Como a certa, como a correta. Então, ele repete. Mas você que está aqui comigo, você que é um filho que está buscando equilíbrio, eu trago você para essa realidade hoje. Desperte. Você não precisa repetir padrões da sua família. Você pode se libertar disso hoje, agora. Você pode ter um comportamento diferente com os teus filhos, com os teus amigos e até com o teu próprio pai, até com a tua própria mãe. Se desprendendo de julgamentos, porque a gente julga muito pai e mãe, né? Então se desprender desses julgamentos, entender que aquele ser humano ele é além da paternidade e da maternidade, ele tem uma história de vida, ele tem somatizações também na vida dele, é aquilo que ele aprendeu como verdade, são as escolhas de vida dele, como ele absorveu tudo que a vida jogou para ele. Então ele é a soma de tudo isso. Esses são os porquês que vêm daquele pai e daquela mãe, que a gente tem que começar a entender, certo? E definir se a gente vai levar uma repetição, se a gente vai retribuir talvez um descaso, certo? Uma invasão, vamos dizer, moral, emocional de um pai ou de uma mãe abusivo, se eu vou repetir a mesma moeda ou não. Você é um adulto hoje aqui e você pode definir se você quer fazer isso com sua própria vida ou não. Então, normalmente a mágoa, ela é esse fruto, né, de uma tristeza profunda e de uma decepção paterna e materna, né, que é a nossa base, pai e mãe. E quando vem dele, gente, magoa muito mais, dói profundamente. Mas eu afirmo que esse perdão liberta essa dor profundamente. Esse amontoado de dor que está no seu coração, ele sai, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Marcelo que entrou, esteve, seja bem-vindo. Domingos, todos bem-vindos. Estamos falando sobre o perdão aos teus pais, né? O quanto isso pode trazer equilíbrio e leveza para a nossa vida. O quanto isso pode trazer calma e paz de espírito para todos os filhos. Tá? Então vamos trabalhar a eliminação dessas mágoas. Eu tenho vários relatos e vários exemplos de filhos que carregam esse peso, né? De diversas atitudes impensadas muitas vezes dos pais e muitas vezes não entendida, não compreendida pelos filhos. É preciso sair da zona de conforto muitas vezes e preciso sair dessa ótica, tá? Para que a gente compreenda os nossos pais, para que a gente não julgue, certo? O mundo já está cheio de muito julgamento, né, gente? Então vamos tentar fazer diferente, tá? A falta de perdão é um veneno. Ele adoece a nossa alma.
a nossa mente, de fato. Nos impede, sabe, de ter a felicidade plena, ele tira nossas alegrias, sabe? A nossa energia de plenitude, de abundância, ela se quebra com esse veneno que pinga dentro da gente. Dia a dia, quando a gente alimenta essa raiva e esse ressentimento. É como se eu decidisse hoje carregar uma mochilinha de raiva, de ressentimento dos meus pais, tá? E isso vai pesando ao longo da vida. E tá pesando aonde? Nas tuas costas, filho. Tá pesando na tua vida, no teu emocional. A gente deixa o nosso corpo mais exposto a doenças, a somatizações, tá? A ter hipertensão, a uma gastrite. O nosso corpo, ele fala, ele mostra pra gente quando chegou no limite e quando não está bem. A gente deixa a mercê a nossa mente, o nosso emocional, aberto realmente a ter problemas psicológicos, a entrar numa ansiedade, a ter crises de ansiedade, a entrar em uma depressão por não liberar esse perdão de dentro de você. Por na caminhada da vida você não conseguir tirar essa mochila. Entende? Então as pessoas vão se fechando. Se fechando inclusive para novas relações. Eu acompanho muitos filhos que não conseguem confiar. Porque se a minha base, que é materna e paterna, que ela é proteção, ela é acolhimento, ela é cuidado, ela me ofendeu, ela gerou uma mágoa, um ressentimento, ou ela persiste nesse erro, em quem mais eu vou confiar? Então muitos filhos não conseguem se relacionar tão bem, não conseguem ter amigos, não conseguem se abrir na vida. Vai respingar no teu relacionamento, porque no relacionamento amoroso, inclusive, se você consegue confiar, aquela pessoa vai ser a única que você confia. Imagine o peso que você vai jogar de expectativa nessa pessoa que você está se relacionando por não ter bem resolvido esse perdão materno ou paterno. Esse peso, ele sai quando eu libero o perdão. Esse peso sai das tuas costas. Vai respingar na tua criação, com teus filhos, com as tuas filhas. Se você não libera o perdão para o seu pai, para a sua mãe, você aceita carregar esse peso do que foi dado, né, através dele para vocês. Você aceita aquilo ali, você acolhe. Você dá casa, roupa lavada, comida e acolhe aquela mágoa. E vai alimentando. E tudo que eu alimento cresce. Tudo que eu vou regando dentro de mim, ele vai crescendo. E essa mágoa vai crescer. Vai respingar em outras pessoas. Existem filhos que geram perfil agressivo. É um reflexo de tudo que você viveu, vindo de pai e mãe. E existem filhos que viram vítimas, certo? Coloca o pai e a mãe ali como, né, os agressores e são vítimas da vida, e são vítimas dessa pessoa, dessas pessoas muitas vezes. Às vezes é o pai e a mãe, às vezes é uma figura só, e paralisam. Não conseguem seguir a vida. Param ali. O peso é tão grande, às vezes, daquela mágoa, daquele perdão não dado, que você não consegue fluir com a sua jornada de vida. A sua vida fica parada e você fica estagnado ali, naquela situação, se colocando de vítima, porque a minha mãe fez isso, porque o meu pai fez isso. E na maioria das vezes, gente, é lá no passado. É lá atrás. Você já está aqui hoje comigo. Você já é um adulto, entende? E você está deixando uma ferida aberta, você está deixando sangrar ainda dentro de você. A minha proposta é você cicatrizar as suas feridas internas, para que você consiga fluir com a sua vida daqui para frente. Então, reflita, olhe para dentro de si, diante de tudo que eu estou falando. Sabe, qual é o perfil de defesa que você gerou para a sua vida? Muitos repetem a agressividade dos pais, o descaso dos pais, repetem e pagam na mesma moeda. Uma mágoa lá de trás. Ficam remoendo aquilo a vida inteira.
sangrando e não deixa cicatrizar. Se prende naquilo. Outros viram vítimas, paralisam na vida, né? Se entregam naquela mágoa e vão se afogando, e vão chegando no fundo do poço. E volto a dizer, certo? A gente abre portas quando a gente não perdoa, para uma depressão, para uma crise de ansiedade, para não confiar nos outros. Então eu fico antissocial. São tantas coisas ruins, não é? Tanta angústia que fica dentro do coração de um filho quando a gente não libera, que é quase uma escravidão. Você fica escravo daquela pessoa, compreende? Aquela pessoa fala, já lhe ofende. Às vezes não é nem com você, mas você já vem somatizando há tantos anos, ou você não perdoou aquela situação específica do seu pai, da sua mãe, que quando ele fala já te irrita. Quando ela fala, já te incomoda. E muitas vezes a pessoa não está te irritando, ela não está falando para te irritar, ela não está falando com você. Mas como você não é bem resolvido com esse perdão, aquilo invade teu coração. O filho que não perdoa, ele fica mais vulnerável às agressividades, não só externas, tá? Mas ele continua sendo frágil e vulnerável à agressividade vinda de pai e de mãe. Então eu dou força, eu deixo que ele cresça e me diminuo, vou enfraquecendo. Compreende? Então existem algumas frases clichês que eu queria trazer aqui para vocês, sabe? Que empatam às vezes a gente de perdoar. Como por exemplo, perdoar não é esquecer. E você vai esquecer tudo o que aconteceu. Então muitas pessoas acham que, Sandra, lembrar, é a sua vida, é a sua história de vida. Você vai olhar, mas você não vai chorar mais. Você vai lembrar, mas você não vai sofrer mais com aquilo. Você vai conseguir conviver no mesmo ambiente com aquela pessoa sem se incomodar. Compreende? Então o perdão não vai te fazer esquecer. Esquece isso agora. Mas ele vai te libertar para que você olhe para o seu passado de cabeça erguida. Compreende? Sem esse peso, sem essa angústia. É olhar para o passado sem sofrimento. A mesma situação pode ser perdoada várias vezes. Como eu já falei, o perdão ele é um processo. E não necessariamente meu pai e minha mãe vai se transformar, certo? Em um anjo da noite para o dia, gente. O ser humano ele está em construção e ele está em transformação. Isso é comigo, isso é com vocês. O meu pai e a minha mãe também. Mas eu não posso ter domínio da mudança e da transformação do outro. Eu tenho domínio sobre a minha transformação, sobre a minha mudança pessoal, a minha reforma íntima. Essa eu tenho controle, porque eu quero, porque eu decidi. Mas a do meu pai não, talvez ele nem perceba que tenha esse comportamento mais grosseiro. Às vezes a mãe não percebe e nem lembra que fez aquilo. Compreende? Então ela pode repetir. Mas eu aviso a vocês e afirmo com toda a propriedade, a partir do momento que eu libero o perdão, aquela atitude, aquela situação, ela não me machuca mais. Eu não levo para o pessoal. Eu compreendo que aquele ser humano, ele é assim. Eu compreendo que aquela é uma característica da minha mãe e não minha. Aquela é uma característica do meu pai. E ponto. Isso diz muito dele, não de mim. Então eu não me ofendo mais. Eu sei quem eu sou. Eu começo a administrar bem o meu emocional a partir do momento que eu decido liberar um perdão. Que eu decido compreender essas questões que eu trago aqui para vocês. Certo? Então, eu posso esperar o processo do outro. Que talvez dure uma vida, 10, 20, 30 anos. Eu já vi muito idoso mudar. Eu já tive essa felicidade na vida, de ver transformação de pessoas.
de ver idosos realmente se modificando, se transformando em uma pessoa melhor. Mas eu também já vi pessoas que chegaram no fim do ciclo e não mudaram. Então eu não posso criar essa expectativa com o outro, com um pai e uma mãe. Mas eu devo sim decidir por mim, criar uma expectativa sobre a minha construção de vida, sobre a construção do ser humano que sou eu. Aí sim a mudança acontece. Aí sim vai refletir no relacionamento paterno e materno, porque você mudou, não eles. Aquilo não vai soar mais e sangrar, sabe? Como uma ofensa. Certas palavras você vai conseguir tirar com uma certa leveza. Pode acreditar. Eu afirmo, gente, não existe pessoa que não merece perdão. Por pior que tenha sido a falta, o perdão é seu. É seu, é uma libertação sua. Entende? Independente desse ser humano ele ter modificado ou não. De ter sido algo assim inadmissível. Perdoe para tirar essa mochila de peso que eu tanto falo. Que você decidiu carregar nas costas e que você não merece isso. Entende? Você merece ter leveza na vida. Então para e reflete hoje sobre essas questões. Interioriza essa reflexão para a tua vida. Perdoar também, gente, não significa que você precisa se reconciliar com o outro. E eu vou explicar isso direitinho. Quando não é pai e mãe, eu não preciso conviver. Eu é que decido se eu estou pronto para conviver com aquela pessoa ou não. Então eu posso liberar um perdão, certo? Mas não trazer para dentro da minha casa novamente. Não conviver. Aquele amigo talvez vire um colega. Eu não vou estar falando daquela situação, daquele passado com peso. Eu vou estar esperando e dando sempre oportunidades de mudança para ele e para mim. Mas quando a gente fala de pai e mãe, é diferente. Porque um filho que entra nessa jornada para buscar equilíbrio, né, para o seu próprio emocional, ele não vai abandonar. Ele vai ter resiliência. Ele vai ter compreensão sobre a característica do pai e da mãe. Mas ele também vai se defender. Ele também tem que ter uma proteção. Você não vai se deixar ameaçar. Se você já conhece, já sabe a característica de agressividade de um pai e de uma mãe, você liberou esse perdão, você tirou essa mochila de peso, de mágoa, ressentimento e rancor das costas, e você decidiu ser esse filho em equilíbrio que vai conviver com essa pessoa, sim, conviva, mas tenha cautela. Não crie expectativas para que não haja decepções. Se proteja. Compreende? Seja bem-vinda, Crisina. Certo? Então, se protejam. Camila também seja bem-vinda, Sula. Pessoal que entrou agora, a gente está falando sobre perdão. Tá? Perdão aos pais. É sobre essa proteção, gente. Com pai e com mãe. Entende? Que eu tenho que conviver, que eu decidi ser esse filho presente e parceiro. Que eu dei esse perdão, mas eu entendo a característica dele. Tá? Então eu vou conviver, mas se ele é aquele cara que ele não me motiva, por exemplo, eu não preciso contar da minha vida para ele. Eu não preciso pedir um conselho, falar de planos do meu futuro. Entende? Eu posso ser mais silencioso, eu posso ouvi-lo mais. E eu vou estar sendo um excelente filho. Né? Pai e mãe gostam de ser ouvido. Então, se ele é agressivo, se você já conhece, né? Porque cada um conhece de uma forma profunda o seu pai e a sua mãe. Olhem para eles. Você já viveu, você já tem a experiência dessa mágoa, desse ressentimento. Então, você já sabe mais ou menos quais os comportamentos que eu tenho que podem inflamar uma situação. Quais os comportamentos que eu tenho
que pode gerar conflito no diálogo. Esse tipo de diálogo, esse tipo de comportamento você vai evitar. Você não vai se ausentar da vida do seu pai e da sua mãe. Mas você vai entender que ele é pai e mãe. Não necessariamente com esse perfil ele precisa ser o seu melhor amigo. Você pode ter o seu melhor amigo. Você pode externar as suas dores em uma terapia, por exemplo. Uma tia que você confia, um tio que você confia. Não necessariamente você vai repetir a dose de confiar, às vezes, em uma pessoa, que é o pai e a mãe, né, que está ali dentro de casa, e abrir portas para uma outra decepção. Então, eu vou perdoar, mas eu não preciso repetir o erro. Eu preciso aprender com o que a vida manda para mim. Entende? Então, vamos lá, gente. Uma outra questão que eu trago aqui é que a outra pessoa, ela não precisa te pedir perdão para você perdoar. Não, não precisa. Você pode perdoar o outro para tirar esse veneno que está gotejando no teu coração. Você deve liberar esse perdão, independente da consciência do outro, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu ciclo, tem o seu momento de despertar a consciência, ou não. Existem pessoas que são bem fechadas naquelas verdades e que acreditam que aquela criação foi a melhor. Aquelas as verdades do teu pai e da tua mãe, talvez ele não mude, talvez ela não mude. Então ele não precisa, sabe, baixar a guarda, te pedir perdão para que você o perdoe. Você decidiu não alimentar mais raiva dentro de você, porque essa angústia pesa demais. E está pesando nas tuas costas, está adoecendo o teu corpo, está adoecendo o teu coração. Compreende? Então você não espera que o outro peça. Dê o primeiro passo, perdoe, acalme o seu coração. Se permita viver sem angústia. Se permita se libertar. Compreende? Não espere que o outro faça isso primeiro. Às vezes o outro é carregado de orgulho, não é? De arrogância. Compreende? Veste aquela capa paterna, materna, sabe? E é bem carrancudo e acha que isso é ser pai. Entendeu? E acha que isso é ser uma boa mãe. Então são pessoas que vivem as verdades deles. Mas eu tenho que decidir quais são as minhas verdades. E se eu decidir que eu não quero mais angústia para a minha vida, que eu não quero carregar essa mochila de peso dada por outras pessoas para mim, eu dou o perdão, independente de um pai ou uma mãe ter reconhecido o erro que cometeu comigo. Porque eu quero a mudança para a minha vida. É sobre a minha vida que eu estou falando, entende? É a sua mudança como filho. É a sua mudança e evolução como ser humano. E eu não posso paralisar a minha vida e a minha evolução se eu ficar esperando o outro. Esperar que o outro aprenda, sabe? Desperte sobre, sabe, a arrogância, o orgulho. Ele pode entender isso muito rápido, ela pode entender isso muito rápido, mas ela pode não entender. Eu vou paralisar a minha evolução enquanto ser humano esperando o despertar do outro? Não. Siga na sua evolução. Siga. Não crie expectativas. Se o outro te alcançar, que ótimo, que prêmio da vida. Que maravilha, volto a dizer, eu já vi muitos idosos mudarem, mas já vi muitos em leito de morte, continuando com arrogância. E se aquele filho não trabalhasse o perdão e a autotransformação, entende? Ele ia chegar até o fim da vida com aquele pai, escravo dele, escravo da mudança dele para poder mudar. Não, a sua vida é sua, a sua mudança é sua, a sua evolução é sua. Ninguém deve colocar isso na mão de ninguém. Não coloque na mão dos seus pais, não coloque na mão da sua mãe, entende? Não coloque na mão de um relacionamento, não.
O seu crescimento pessoal é seu. Se autorresponsabilize por isso. Todo filho tem que se responsabilizar e seguir com a sua mudança. Certo? Então vamos lá, gente. O último tópico que eu trago aqui é que você não precisa lidar com isso sozinho. Não é fácil. Perdão é um processo, tá? Perdão é essa ação onde eu vou me libertar de mágoas e ressentimentos que eu saí gotejando, gotas de veneno que eu saí deixando cair dentro do meu corpo, da minha mente e da minha essência ao longo da vida. Eu não tenho como transformar isso da noite para o dia. É humanamente impossível. Porque eu sou um ser holístico. Eu tenho muitas vivências. É infância, é adolescência, fase adulta. E se eu estou com um copo transbordando, eu preciso ir com calma com as minhas emoções. Aceitar o processo. Certo? Mas decidir passar por ele. Esperar o tempo do processo. Sem desistir no meio do caminho. Então você não precisa seguir só. Tirou essa mochilinha de peso das costas? Então você pode conversar com alguém. Você pode fazer atividades realmente que acalmem o teu coração. Você pode dividir a sua dor. Que às vezes a pessoa guarda aquela dor, aquela mágoa de infância, certo? Está ali enraizada dentro de você. E você não conta para ninguém, aquilo só cresce. Você só alimenta aquilo e aquilo só cresce. Quando eu vou falando, vou colocando para fora o meu lixo emocional. Isso vai trazendo leveza para o meu coração. Eu vou externando, vou colocando para uma outra pessoa. E aí eu digo, não vai sair falando para todo mundo a sua vida. Não, a ideia não é essa. Mas escolha a pessoa específica, uma ou duas pessoas que venham te ajudar, te acompanhar nesse esse processo, que é um processo mediano, né, a longo, de transformação do perdão, de libertação. Então você não precisa viver a solidão nessa sua jornada. Você pode sim escolher pessoas, tá? Então, Bruno, muito bom lhe ver, Marcelo também te vendo aqui. Sejam bem-vindos, a gente está falando sobre o perdão. Então vamos me acompanhando, gente, que eu vou deixar um passo a passo para que vocês pratiquem, tá? Um pouco do perdão, desse processo de perdão. Trago algumas atividades para você, mas vou falar ainda um pouco, né? Do quanto o perdão faz bem. Do quanto ele reduz o nosso estresse. Do quanto ele acalma a nossa mente. Cientificamente comprovado. O quanto eu fico mais otimista com a vida quando eu perdoo. Otimista, inclusive, com as pessoas. Eu começo a acreditar mais no próximo. Eu começo a ter mais empatia pela simples atitude de perdoar. Perdoar pai e mãe, que é a base de confiança da gente, de acolhimento. Então eu quebro esse padrão de comportamento de defesa que todo filho que tem uma mágoa, toda filha que tem uma mágoa, cria de não confiar no outro. Porque se aquele pai e aquela mãe, ele teve capacidade de me magoar, qualquer outra pessoa tem. Então eu me fecho. Quando eu começo a liberar o perdão, quando eu começo a não julgar tanto, a me desprender desse julgamento, enxergar pai e mãe como ser humano falho, em construção, e eu começo a liberar essas atividades de perdão dentro do meu coração, a vida vai ficando mais leve. Eu vou me abrindo para o outro. Por quê? Porque eu vou aprendendo a administrar as minhas emoções. Vai ficando mais fácil. Eu vou criando prática. Vai fazendo parte da minha rotina. Vai entrando dentro da normalidade. De que as pessoas erram. Eu vou mudando o meu olhar, mudando a minha ótica. Eu não me ofendo mais tão facilmente quando eu aprendo a liberar o perdão. Então reduz o estresse de uma forma grandiosa, gente. Ameniza a tensão muscular. Doença cardíaca também diminui. Aumenta a nossa imunidade. Acredita? Fecha as portas para a crise de ansiedade e depressão. Fora que é um aprendizado. É crescimento pessoal, espiritual e emocional para todas as pessoas.
Eu tenho certeza que quando você passa por esse processo, você sai mais otimista, você sai mais positivo, tendo mais empatia e compaixão com o próximo, né? Então, a gente também tem que entender que o outro, ele falha. É algo natural da vida. Eu também falho. E eu percebo também muitos filhos se julgando, se culpando. Então, perdão também é dado a si mesmo. Certo? Então, mergulha lá na tua infância, na tua adolescência, né? Porque muitas vezes nós fomos aborrecentes e a gente também carrega as nossas culpas. Então, se libertem, né? Libertem o teu próximo, que é o teu pai, a tua mãe, e liberte a si mesmo. Isso é importante. Só quem já se perdoou e quem já perdoou uma mãe e um pai, sabe a tranquilidade e a paz que é. Eu afirmo com toda a propriedade, porque eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe e eu passei por esse processo de perdão. E hoje eu perdoei a minha mãe e a relação é outra. É uma leveza tão grande, sabe? É deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquila e ficar imune às atitudes dela. Literalmente imune. Então, aquele pai que ele tem hábito de te magoar, aquela mãe que tem o hábito de te magoar, certo? Ela fica imune. É como se quando você libera o perdão, você criasse uma barreira de proteção para você. Entende? Quando eu dou o perdão para o próximo, eu falo muito mais de mim do que do outro. Compreende? Eu estou mostrando para mim mesmo que eu estou disposto a entrar nesse processo de mudança. É isso, gente. Então eu tenho várias histórias, inclusive tem uma que é bem forte, tá? Para que vocês entendam o que é um perdão. Eu acompanhei uma filha, certo? Onde a mãe dela fazia diferença entre uma filha e a outra, a filha mais nova e a filha mais velha. E ela sempre foi a filha excluída e ela tinha muita mágoa, muito ressentimento, certo? E ao longo do declínio dessa mãe, quem cuidou dela? Justamente a filha que ela rejeitou a vida toda. Foi ela que estava lá segurando a mão, procurando médicos, cuidando dessa mãe com todo o amor, porque ela tinha decidido realmente ter um novo olhar para a situação. Ela tinha decidido ter um novo olhar para si mesma, se dar uma outra oportunidade. E ela viveu as fases da velhice da mãe com amor. Ela não deu troco. Ela não disse, agora que ela está em fragilidade, eu vou me aproveitar. Não. Ela quis ressignificar a relação, certo? E ela deu aquele perdão para aquela mãe. Ela perdoou essa mãe. E ela me contou um relato de na UTI, quando o médico disse que a mãe dela não tinha mais saída. Dessa noite, não passa. Ela perdoou essa mãe, ressignificou a relação dela com ela como filha, libertando aquele peso da história de vida delas. E ela disse à mãe dela, mãe, eu te amo. E sabe o que foi que essa mãe respondeu? Eu não posso dizer o mesmo para você. Até o fim, gente, da vida daquela senhora, ela segurou o orgulho e não perdoou e não ressignificou a própria história. Eu contei essa história para que você entenda que o perdão é seu. Ele diz muito de você, da sua transformação, porque aquela filha se transformou. Aquela filha foi para casa tranquila, em paz, sabe, em harmonia com a própria vida, com as decisões que ela tomou, de ter amado aquela mãe que rejeitou até o fim. Ela evoluiu enquanto ser humano porque ela decidiu. Eu não estou aqui dizendo que o processo é fácil, mas é possível. Eu já passei por ele e conheço pessoas e conduzo pessoas que passaram e passam. E você não é diferente de mim, nem dessas pessoas, então você pode perdoar. Você consegue sim, porque somos muito mais fortes do que imaginamos. E essa filha ficou em paz. Essa mãe, eu já não sei. Compreende?
Então eu não posso esperar o perdão da minha mãe. Eu não posso esperar que a minha mãe ou meu pai se modifique para que eu me modifique, porque a vida é minha, a evolução é minha. Compreende? E quando eu dou esse perdão, não necessariamente, né? Eu estou falando assim, não necessariamente em um leito de morte, mas eu dou um perdão, minha mãe ainda é ativa, né? Quem me conhece sabe que a minha mãe é ativa e eu já perdoei a minha mãe, mas ela ainda é ranzinza. Ela ainda diz palavras fortes e que ofende. Então, sempre que ela tem a oportunidade, ela diz uma palavra amarga. Compreende? Mas isso não penetra mais no meu coração. Por quê? Porque eu já passei por esse processo do perdão. Eu já passei por esse processo de conhecê-la, de me desprender de julgamento, de aceitar que ela é essa pessoa, que essas são as verdades dela. E que eu tenho que trabalhar a minha construção enquanto ser humano. É que tipo de resposta eu vou dar para ela que eu tenho que me preocupar. Não com um comentário, certo, amargo que ela venha fazer. É com as suas atitudes. É essa leveza que eu quero para vocês. Perdão é importantíssimo, eu concordo plenamente, Sula. É uma decisão. É exatamente isso. Exatamente isso que você está dizendo. Importantíssima. Vamos lá, gente. Vamos se libertar. Porque brigas, sabe? Ressentimentos, desentendimentos, gente, vão acontecer, sabe? Porque faz parte da vida mesmo. Relacionamento acontece esse tipo de situação. E as desculpas existem para isso. O perdão, ele existe para isso. Para o outro, para mim. Porque somos iguais. Seres humanos, aqui, nessa escola da vida, aprendendo. Aprende? Em aprendizado, tá? Eu vou deixar, gente, uma atividade para vocês hoje, tá bom? E eu gostaria de coração que vocês fizessem, tá? É um passo a passo para você começar a entrar nesse processo de perdão, tá? O primeiro é: tome a primeira atitude, que é a decisão. Tome a decisão realmente de perdoar. Decida hoje perdoar. O primeiro passo é a escolha. Porque você precisa escolher e se comprometer, se autorresponsabilizar por isso. Porque eu preciso de comprometimento com a minha mudança interna. Senão eu não consigo perdoar. Porque não vai ser fácil. Vão haver situações em que aquela pessoa que é difícil, ela vai te alfinetar. Eu preciso ser resiliente. Então, o primeiro passo é escolher, é decidir liberar esse perdão. Porque vão haver difíceis dias. Entende? Mas eu decidi. Então, eu me autorresponsabilizo pela minha evolução. Eu concordo, tá, Silvia? Dona Delma falando, o perdão é uma evolução espiritual, com certeza. Sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. Decidir hoje. Você pode até se deparar com essas situações difíceis que eu estou falando. Mas você vai precisar de força, persistência. Se autorresponsabilizar porque você decidiu por isso. Tá? O segundo passo é: entre em contato com os seus sentimentos e coloque-os para fora. Eu vou explicar como, tá? Situações de raiva, ressentimento, sabe? Decepções, rancor, desilusões. Pensa nessas situações. Ou então procura pensar na pessoa específica, seja paterna, seja materna. Procura pensar naquela emoção e quanto tempo você já vem sentindo isso. Sem julgamento. E quando eu digo sem julgamento, é sem o auto-julgamento. Porque muitos filhos que eu passo essa atividade se julgam. Sandra, você está passando essa atividade e eu estou pensando coisas ruins. Sabe? As frases que vêm na minha cabeça são um pouco ofensivas. Eu estou te libertando hoje. Porque eu quero que você tire esse lixo emocional. Porque eu quero que você seja leve na sua vida e se transforme. Então eu peço que você pegue papel, caneta. Pega aí um caderno, pega papel e caneta e começa a escrever.
Não se reprima. Coloque tudo para fora, tudo que você sente. Todas as emoções, todas as frases que até mesmo você se julga. Coloca para fora esse lixo emocional, esse amontoado de mágoas que está somatizando aí ao longo da vida. Coloca para fora. Essa carta, não é, esse desabafo, ele pode ter 5 linhas, podem ter 5 páginas. O importante é que no final você tenha a consciência que nesse papel saiu toda a somatização negativa. Você vai pegar e vai descartar, rasga. Rasga, diz para o universo e diz para o teu consciente e inconsciente que tudo que te faz mal você tira de dentro de você. Que a partir de hoje você perdoa e não guarda mais esse peso dentro do teu coração. Que a partir de hoje é dessa forma mesmo, é leve que você quer ser. Então depois de escrever e de colocar essa escrita livre, você rasga e se desfaz. Se liberte dessa carta. Ela deixa de pertencer. É o segundo passo para começar a aliviar o teu coração e essa angústia, às vezes guardada, de uma vida. Terceiro ponto que eu deixo para vocês hoje. Procure focar no que essa experiência trouxe de positivo. Porque tudo na vida tem um lado negativo e um lado positivo. Nada é por acaso. Traz amadurecimento, traz crescimento. E você é quem é por tudo que você viveu. Se você é forte hoje, por exemplo, e você passou por uma situação difícil, essa situação difícil te ensinou. Aprende. Então reflita. Escreva. Lembre da situação. O que foi que eu aprendi com essa situação? Eu aprendi a não ser igual a essa pessoa? O que é que eu aprendi com essa situação para não errar de novo? Eu não vou comentar tanto da minha vida, das minhas fragilidades. O que é que eu aprendi? O que é como eu me fortaleci ao longo desses anos carregando, né, essa situação? O que ela me ensinou? O que ela trouxe de bem para o meu comportamento? O que ela trouxe de lição para a minha vida? Eu tenho certeza que você vai escrever muita coisa sobre o seu aprendizado. Entende? Sobre o seu fortalecimento. Eu tenho certeza que depois de rasgar essa primeira carta, de tomar a decisão e de pontuar o quanto você é forte, o quanto isso te enriqueceu e te ensinou naquilo que você quer ser e aquilo que você não vai ser nunca, você está entrando no processo de perdão, com toda certeza. A pessoa que te magoa, seja teu pai ou tua mãe, começa, certo, a enfraquecer. Ele não alcança mais tão fortemente o teu emocional depois dessas 3 atividades. É como se você fosse blindado. Então não deixa de praticar. Põe em prática, depois deixa nos comentários, tá? Aqui na página do Instagram, como é que tem sido para você essa evolução, essa mudança, esse processo de perdão, tá bom? Eu teria muito mais a falar para vocês, tá? Mas eu guardei para o final do mês. No final do mês eu vou fazer uma masterclass, um aulão para vocês sobre o perdão, porque é um tema amplo. É um tema onde muitos filhos me trazem, certo? É um tema forte, difícil de lidar. Então eu tenho outras atividades para passar para vocês e eu decidi começar com essa live para que vocês comecem a compreender o que é o processo do perdão e o porquê que ele precisa existir na vida de um filho. Tá? Comecem a praticar essas atividades que eu aqui passei, que eu tenho certeza que vocês vão tirar um proveito muito maior desse aulão no final do mês, tá? Então não deixa de me acompanhar, que vai ter essa aula sobre o perdão, onde eu vou trazer mais 3 atividades, onde você engrena aí nesse processo de perdão. É importante, é libertador para a sua vida, e eu tenho certeza que você merece isso. Então fica aqui comigo,
me acompanha, que eu tenho como te ajudar, tá? Eu tenho como deixar e te ensinar o teu coração a ser mais leve. Sil, muito bom ver você. Drisa também, seja bem-vinda, gente. Estamos finalizando, mas a live fica salva. Se você conhece algum filho ou alguma filha que precisa liberar esse perdão, que precisa tirar essa mágoa, esse ressentimento, essa mochilinha pesada das costas, compartilha, tá? Esse conteúdo. A live vai ficar salva. Indica a nossa página para que esse filho e essa filha se liberte também, tenha a mesma leveza.